Pessoal, bom dia, graça e paz. Começando mais um culto aqui de domingo, um domingo abençoado, que Deus possa abençoar essa palavra que vai vir aqui hoje, que possa tocar seu coração, que possa trazer reflexões, que possa fazer você ter análise, de olhar para dentro, né? E a gente realmente, nos meus cultos aqui, buscar a verdade acima de tudo, pessoal. A verdade acima de tudo. E a verdade dói. A verdade dói. Muita gente não está aguentando meus cultos porque a verdade dói. Porque meus cultos não tem teoria da prosperidade, não tem pastor fofinho, de ovelhinha. Aqui a gente fala a verdade, a realidade está escrita na Bíblia. E ela está cheia de sangue. Essa que é a real, entendeu? Bom, mas antes aí, se puder compartilhar, se inscrever no canal, curtir, ou descurtir, ou comentar, ou xingar, nós estamos à disposição, nós estamos abertos aqui para tudo, né? Mas Deus abençoe esse lugar, e é um lugar que eu quero abençoar com a verdade. Sempre, sempre. Sinceridade, honestidade e verdade para as pessoas, né? Então, se puder, dá uma força no canal, se inscreva, e é isso aí, tamo junto, né? E é o que eu sempre falo, no meu canal aqui a gente quer pregar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não prega dízimo, entendeu? O verdadeiro evangelho não faz comércio no templo. O verdadeiro evangelho não fica preocupado com ar-condicionado, com banco confortável de igreja. O verdadeiro evangelho que se preocupa com as pessoas. E aqui no meu canal aqui, esse é o foco, se preocupar com as pessoas, com os problemas das pessoas, né? E poder ajudar essas pessoas espiritualmente, fisicamente, materialmente, com uma cesta básica, com um remédio que a pessoa às vezes vai procurar na UPA e não tem. A gente poder ajudar com esse remédio, a gente vai poder ajudar com o alimento, a gente poder fazer uma rifa igual a gente está fazendo agora, que está excelente, excelente iniciativa. A gente está fazendo rifa para pagar a conta das pessoas. A pessoa não tem dinheiro para pagar a conta dela, a gente joga no grupo lá, um dá R$1 aqui, outro dá R$2 ali, pronto, paga a conta do SAI, a outra paga a conta da CEMIG, entendeu? É isso, evangelho de verdade é isso. É multiplicar, é prosperar, é ajudar, é simplesmente abastecer a vida do irmão. Seja de forma financeira, seja de forma espiritual, seja de forma mental, às vezes com uma ideia de um problema que não estava conseguindo resolver, né, alguma questão psicológica, algum trauma, a gente vai fazendo o que a gente pode aqui através dos nossos esforços, né? Claro que tem profissionais capacitados para isso também, a gente sabe, mas o que a gente pode ajudar aqui, o que a gente consegue ajudar, a gente faz a nossa parte aqui, como filho de Deus, como cristão que a gente é, né? Bom, é isso, eu estou aqui, hoje é a segunda parte da série. É pecado questionar a Deus, pessoal? É pecado questionar a Deus? Questionar a Deus, se irritar com Deus, sabe, querer saber mais de Deus é pecado? Então, no primeiro episódio, na parte 1, eu mostrei para vocês que todas as pessoas que questionaram Deus tiveram respostas, e a maioria delas foi positiva. Na verdade, na primeira parte, todas foram positivas. Foram respostas de justiça, foram respostas, às vezes, de silêncio, de olhar interior. Foram respostas que às vezes não tinha uma lacuna e não tinha uma resposta, e que Deus que tinha que achar uma solução ali, né? Às vezes foi resposta de bênção em dobro. Então é importante sim, pessoal, o questionamento, questionar a Deus. É importante a gente buscar esse questionamento para a gente aprender mais a palavra de Deus, para a gente reforçar a nossa base de fé, não só com, eu acredito porque eu tenho fé. Não, eu acredito que eu tenho fé porque racionalmente e cientificamente eu posso provar com a evidência tal. Olha só, é uma fé científica, uma fé raciocinada, uma fé embasada. É um outro nível de fé, uma fé muito mais sólida, é um rochedo de fé, né? E por que eu estou fazendo essa série? Que fique bem claro, nada contra Deus, muito pelo contrário. Eu sou o cara que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E assim, por amar tanto a Deus, o Antigo Testamento me incomoda. O Antigo Testamento me incomoda. Eu falo assim, não pode ser o mesmo Deus. E eu estou fazendo de tudo para provar isso. Na verdade, já tem evidências históricas, de filosofia, de estudos científicos, de corrente gnóstica, que não tem nada a ver. Que aquilo ali são deuses primitivos, tribais, de uma outra época, porque a Bíblia é um compilado de livros, de pergaminho, que foram tudo juntado ali, né? Então eles colocam uma figura de um homem ali como se fosse Deus, e aí depois junta tudo e fala que é a mesma entidade. Fala que é o monoteísmo, que veio de muito tempo depois, sendo que naquela época o politeísmo era muito mais forte, a questão de vários deuses, né? Então eu estou querendo realmente falar desse assunto, aprofundar sobre esse estudo, porque eu amo a Deus, eu quero defender ele dessa imagem horrível de sanguinário que ele tem, né? Porque talvez o criador desse mundo, ele não seja tão perfeito assim, o que criou a gente não seja tão perfeito assim, né? Deus fez imagem e semelhança. A nossa semelhança é perfeita com o Pai? Não é muito perfeita não. Né? Então eu estou querendo desvendar esses mistérios mesmo, e a gente tem que perguntar, a gente tem que estudar, a gente tem que analisar, a gente tem que refletir, né? A gente tem que buscar o conhecimento acima de tudo. Bom, então é isso.
Mas, como eu sempre falo, a conclusão final é essa. Sigam o Deus apresentado por Jesus. Leia a Bíblia, estude, faça suas análises, mas na conduta de comportamento para os dias atuais, aplique tudo que é o Deus de Jesus, aquilo que Jesus prega como Deus, aquilo que Jesus prega como comportamento. Amar ao próximo, perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos, entendeu? Esse é o verdadeiro Deus de misericórdia e de amor. É esse que eu tô junto, que eu tô fechado, né? O outro nós estamos questionando. Porque se é o mesmo, ou foram faladas mentiras dele, ou ele é muito mal, ou ele sempre foi mal, desde sempre, e agora está se fazendo de bonzinho. Pessoal, eu questiono essas coisas. Mas que desrespeito, que falta de fé. Não, tira um pouco da religiosidade de lado e analisa a questão científica, a questão analítica da parada, do estudo, né? Bom, vamos começar aqui, vamos continuar as histórias aqui. Eu vou tentar correr hoje, porque são muitas histórias aqui, muitos questionamentos. Durante a Bíblia toda, a gente vê, a Bíblia é um emarado de conhecimento, muita informação bacana, muito aprendizado importante, e a maioria deles vieram através de questionamentos. Se você não questionasse a Deus, você jamais teria as respostas que você teria hoje aqui na Bíblia. Jamais você poderia ter a conduta que você tem hoje na sua vida, se não fossem os questionamentos feitos por essas pessoas aqui da Bíblia. Então esses questionamentos são fundamentais para a gente aprender, e para a gente aprimorar, e para a gente reforçar a nossa fé. Então eu parei lá em Jeremias, né? Parei lá em Jeremias. E repito para vocês, tá achando esses cultos aqui ofensivos, tá machucando a sua fé, tá machucando a sua religiosidade, pode parar de seguir o canal, não tem problema nenhum. Agora quer analisar, quer estudar, quer aprofundar, quer ter um verdadeiro conhecimento, quer buscar a fundo a palavra, quer aprofundar, aí nós estamos juntos. Agora não, eu quero um pastor só com mensagens bonitas, mensagens de paz, de luz, que Deus é bom, que Deus é amor. Aí você vai pro seu canal lá do seu pastor fofinho, da ovelhinha, do pastor tal. Aqui a gente prega a cruz, aqui a gente prega o mundo que tereis aflições, entendeu? Aqui não tem teoria da prosperidade, aqui é mais visceral, aqui é mais direto, né? Bom, vamos falar de Jeremias. Jeremias era considerado o profeta chorão. Por quê? Porque Deus deu a missão para Jeremias de ser um profeta, de fazer revelações. Só que todas as revelações, a maioria, né, das revelações de Jeremias, eu vou falar para vocês aqui quais foram, são revelações que realmente traziam um desconforto muito grande para as pessoas. E o que deixava ele muito mal visto pelas pessoas. Ele trazia certas verdades do reino de Deus que machucavam as pessoas. E aí ele era zombado, ele era criticado, ele era excluído, né? Eu me sinto um pouco assim agora, nesse processo que eu estou agora. Porque eu estou falando muitas verdades aqui que pastor nenhum fala. Muita coisa que está na Bíblia, mas que pastor passa pano. Que passou em Deus, né? Como foi o caso de Abraão. O pai da fé, Abraão, rei das nações. Mas ninguém fala dos lados podres, não, né? E aqui eu estou expondo tudo aqui. Aqui é direto. Aqui, como pastor discipulador, é minha obrigação falar tudo. Falar coisa boa, falar coisa ruim. O que é bom, o que é ruim. O que a gente pode extrair a espiritualidade. A evolução do nosso ser. O que a gente pode pegar dessa história aí. Porque é o seguinte, pessoal. Você é religioso, é evangélico, é católico, não importa. Você vai numa missa para quê? Você vai numa igreja para quê? Você vai num culto para quê? Você tem que pensar o seguinte. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão de ir nesse culto. Qual que é a minha missão? De adquirir conhecimentos que vão transformar meu caráter, vão transformar meu espírito, vão aumentar meu nível de moralidade. E a partir desse nível, desse próximo nível, eu vou poder ajudar outras pessoas, eu vou poder semear isso. Eu vou poder andar com o Espírito Santo, eu vou pegar meu Espírito Santo e vou dar um turbo nele. Vou dar um turbo no meu Espírito Santo e vou poder ser uma pessoa mais santa, mais edificada para as pessoas na terra. No meu trabalho, com a minha família, com meu marido, com minha esposa. É assim, com meus filhos. Esse é o foco, você tem que ter esse objetivo claro. Não, eu vou no culto porque eu acho bonito as pregações do pastor. Não, pessoal. Eu vou no culto porque eu quero a cura da minha doença. Eu vou no culto porque eu quero a pessoa amada. Para com isso, pessoal. Você tem que ir no culto para edificar seu coração, para reforçar o seu Espírito Santo dentro de você. Para que a glória e a graça de Jesus Cristo esteja dentro do seu corpo e que você consiga extrair boas informações, filtrar boas informações de espiritualidade e praticar elas na vida do dia a dia. Porque o culto de verdade, eu já falei, o culto começa durante a semana. Bom, agora sem perder tempo, porque eu já perdi tempo demais. Jeremias, então, era o profeta chorão. Jeremias 27, né? Jeremias 20, versículo 7. O versículo: Ó Senhor, tu me iludiste e eu fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente sirvo de escárnio. Todos zombam de mim. E aí faz o seguinte, esse questionamento é o seguinte: Jeremias acusa Deus de ter enganado, de ter seduzido ele por uma missão que destruiu a vida dele. Ele contesta a integridade do chamado que recebeu.
Pessoal, Jeremias foi chamado por Deus diretamente para ser profeta. Da mesma forma, eu fui chamado por Deus, por Jesus Cristo, que tocou no meu coração, para expor as questões do sistema religioso e expor as verdades da Bíblia aqui para vocês, de forma analítica, tirando o peso da religiosidade. Então, eu me sinto um pouco como Jeremias. As pessoas estão me criticando, os evangélicos, então, os religiosos são os piores. Eu vou falar a verdade para vocês, os piores comentários que eu recebi foi de pastor. Foram os mais agressivos, foram os mais que partiram para ofensa mesmo, entendeu? Deus abençoe essas pessoas, que são nomes, homens de Deus, tá? Deus abençoe essas pessoas. Por quê? Porque Jeremias profetizava o quê? Profetizou a destruição de Jerusalém do templo. Pessoal, ninguém quer ouvir sobre isso. O cara vai profetizar a destruição. Anunciou a derrota para a Babilônia. Denunciou a corrupção das elites. Mexeu na política também, porque a igreja e a política, né, sempre andou junto em todas as épocas da Bíblia aí, né? E a mensagem que não existia solução, que o exílio era certo. Pensa só uma pessoa que passa uma mensagem de não existe esperança, que você vai ser condenado, que não tem chance. Com certeza Jeremias foi massacrado pela sociedade, coitado de Jeremias, né? Então, a gente vê agora em Jeremias 15, 19, o que Deus fez com ele. Ele reclamou, era o profeta chorão, ficava reclamando. Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu vou restaurar para que você possa me servir. Eu vou te restaurar para que você possa me servir. Se você disser coisas que têm valor, em vez dessas coisas inúteis que você fica falando aí de reclamação, você será meu porta-voz. Eles devem mudar para você, mas você não deve mudar para eles. Questionar a Deus. É você que vai estar errado, mas você pode corrigir sua rota, pessoal. É o que eu falo. Agrade a Deus. Se Ele está pedindo para te dar essa missão, se Ele tocou essa missão no meu coração, de falar essas coisas que eu falo aqui no meu canal, eu estou agradando a Deus. Eu estou fazendo um monte de inimigo, eu estou botando um monte de mira de religioso na minha cabeça, né? Essa semana aí no grupo de oração, me expulsaram do grupo de oração, fala que meus cultos estão muito pesados, tal. Mas aqui é verdade. Isso aí, pastor, não quer falar. Eu passo a verdade, eu passo o que está na Bíblia. É visceral. Então é isso, pessoal. Quando Deus te dá um chamado, a gente não tem que ficar reclamando, a gente tem que ir lá e fazer. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu tenho meu chamado, eu tenho essa missão de denunciar os escândalos do sistema religioso, que está errado, que não condiz com a Bíblia, que não condiz com aquilo que Jesus veio pregar, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, né? Essa é a minha missão número 1. E a minha missão número 2 é justamente estudar e colocar à tona para vocês aqui, ó, deixar claro, transparência, onde tem Jesus, tem transparência, tem clareza, tem Jesus, tem Cristo, tem Deus, tudo que está na Bíblia, as coisas boas e as coisas podres, as coisas de conduta que elevam nosso caráter moral e espiritual e as coisas que essas pessoas cometeram de erros, que baixam nosso nível, que a gente não deve seguir. É isso. Meu canal aqui, o caminho é muito certo, é muito claro as coisas do meu objetivo aqui, né? E é isso. Às vezes, um questionamento para Deus, às vezes você está errado, igual Jeremias questionou com Deus aqui. Mas Deus falou com ele, ó, se você parar de reclamar e fazer o que eu estou te falando para fazer, corrigir a sua rota no meio do caminho, você vai ser abençoado. Mas para que isso acontecesse, ele teve que questionar. Para que Deus desse esse novo direcionamento para ele teve que questionar a Deus. Por isso que o questionamento é importante, pessoal. Mais uma prova aqui na Bíblia de uma história de que o questionar a Deus é fundamental. Vamos lá, mais uma. Agora Moisés. Polêmico esse Moisés. Os cultos que vão vir sobre Moisés aí vai ser um negócio sangrento. Moisés vai ser fácil, não. Pessoal, o versículo Números 11, do versículo 11 ao 12. O versículo. Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça a teus olhos? Que puseste sobre mim o peso de todo esse povo. Quer dizer, Moisés tinha missão ali, o povo todo estava nas costas dele ali. Ele tinha missão ali de profeta espiritual ali, e ficou tudo nas costas dele mesmo. Então ele começou a resmungar com Deus, né? Senhor, pô, né? Concebi eu todo este povo, foi eu que criei esse povo, foi eu que dei a luz para esse povo todo aí, eu sou pai desse povo todo aí. Dei eu a luz a esse povo para que me dissesses, leva no teu colo como ama e leva o que mama. Quer dizer, esse aqui não é meus filhos não. Por que o Senhor me deu todo esse povo? Por que você me deu toda essa responsabilidade para carregar todo esse povo aí, Senhor? Moisés começa a reclamar com Deus, começa a questionar Deus. O que Deus faz? Moisés confronta Deus.
com uma questão de gestão de RH, praticamente, né? Ele sente que ele foi sobrecarregado, e aí ele começa a culpar Deus pela escolha de ter colocado aquele peso nas costas dele, sobre ele mesmo, e ironiza essa relação de Deus com o povo, perguntando, pô, eu dei a luz para esse povo, né? Se ele deveria agir como uma mãe para aquela toda a multidão, eu tenho que dar de mamar para esse povo? Literalmente, aqui de forma mais cética. Olha o que Deus respondeu para Moisés depois desse questionamento, depois de Moisés culpar a Deus. E esse aqui é o Deus do Antigo Testamento, hein? É o Deus mau, né? Disse o Senhor a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciões de Israel, e os trarei para junto da tenda da revelação, para que ali se ponham contigo. Então descerei ali e farei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e eles levarão contigo a carga de todo o povo, para que não a leves tudo sozinho, a tu sozinho. Deus foi justo, ele reclamou, ele resmungou, ele culpou a Deus, e Deus foi justo aqui. Deus simplesmente agiu, realmente, você tem razão, está pesado demais, o fardo está pesado demais para você, Moisés, vou aliviar a carga para você. Vamos pegar 70 homens de Israel aí, vamos dividir esse peso espiritual aí, vamos dividir essa responsabilidade. Vamos, gestão de RH, por quê? Vamos fazer quem estuda administração, vamos fazer um organograma ali, vamos dividir essa hierarquia aqui, né? Então, Deus aceita o questionamento. Outro aqui, esse, né, 300 aqui, eu sou fã demais do filme 300, você sabe, eu tenho outro canal, Espartano da Vida Moderna, inclusive já fazendo jabá pro meu outro canal, onde eu estou falando de um guerreiro espiritual. Sigam lá também, fazendo jabá aqui, Espartano da Vida Moderna, meu outro canal no YouTube, né? Onde que agora eu estou na série de guerreiro espiritual, pegando filmes, fazendo crítica de filmes, músicas, heróis, onde tem espiritualidade nessas coisas, né? Onde a gente pode parar com esse negócio de separar coisa do mundo secular e coisa gospel. Não, dentro do mundo secular a gente achar espiritualidade. Esse é o foco. Gideão e os 300, Ahu, né? O questionamento da ausência de milagres. O versículo, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Juízes 6,13. E aí o questionamento, Gideão questiona a validade da promessa. Ele observa a realidade ao seu redor, que o exército era muito maior mesmo, né? O povo se sentindo literalmente oprimido ali pelos medianitas, né? E compara com a narrativa histórica, as maravilhas do passado. A conclusão dele é direta. Se a narrativa do passado é verdadeira, a situação presente é uma contradição a isso. O exército é muito maior, né? E a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus para Gideão? Qual foi a resposta de Deus? Vai nessa tua força, Juízes 6,14. Não duvide de mim. Não duvide de mim. Então, quando Gideão questiona Deus porque Deus abandonou seu povo, Deus não se envolve em uma longa discussão teológica com ele, não, sobre o porquê desse sofrimento. Ele simplesmente responde com uma ordem de ação. Vá para frente, vá que eu estou com você e você vai ganhar. E ganhou mesmo, né? E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá liberar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Você não está comigo? Não é o Pai maior que está te enviando? Nenhum deles é fulminado por ter questionado dessa forma. Pelo contrário, as passagens mostram que Deus muitas vezes responde a esses questionamentos, seja com uma explicação ou seja com uma demonstração de força mesmo. Às vezes Deus responde um questionamento, né? E às vezes responde na base da atitude, como fez com Jó. Recompensou a vida de Jó em dobro, como eu falei para vocês na parte 1. E aqui recompensou na forma da atitude de ir para a guerra. E pode ir para a guerra, deu uma ordem de ação. Pode ir para a guerra que você vai ganhar. Gideão 11, 300, com 300, pegou todo mundo lá. Agora, pessoal, entra na parte assim, que eu mais gosto, porque agora é mais Novo Testamento, agora fala mais do amor de Jesus. Agora é uma hora assim... Porque eu sou fã de Jesus, vocês sabem. Eu não sou pastor de evangélico, eu não sou pastor de Bíblia, eu sou pastor de Jesus. Né? Eu amo Jesus. Né? Eu amo tanto Jesus que eu não acredito que o mesmo Deus apresentado por Jesus é o Deus do Antigo Testamento, porque Jesus apresentou uma coisa totalmente diferente. O Deus do Antigo Testamento é humanizado, é vingativo, ele se arrependeu de criar a raça humana, entendeu? Ele destruiu cidades, ele mandou pragas, ele mandou dilúvio, ele mandou bolas de fogo. Quando o povo tinha fome, ele mandou serpentes. É por isso que eu sou fã de Jesus, porque Jesus ele pregou uma coisa totalmente ao contrário desse Deus. Né? E pensem só uma reflexão aqui para hoje, tá? Só uma frase aqui direta. Toda vez o pessoal fala, não, Jesus veio para cumprir a lei, não para aboli-la. Mas a verdade que a gente sabe é o seguinte, todo mundo fala isso, tá na Bíblia, inclusive. Porém, a história real a gente sabe que a lei do Antigo Testamento foi abolida sim.
que as leis de Moisés não servem para hoje, que nós estamos na lei da graça. Então ela foi abolida sim. E ele fala que veio para cumprir a lei. Porém, a gente sabe que ele cumpriu a lei, mas ele mudou um monte de coisa da lei. Ele foi alterando várias coisas da lei. A lei dos profetas e do passado diz, porém eu vos digo. Quantas vezes Jesus falou isso na Bíblia? Várias vezes, principalmente no Sermão do Monte, né? Alterando a lei com amor, alterando a lei, focando nas pessoas, na ajuda ao próximo, na caridade, no amor, na paciência, no perdão, na redenção, no crescimento da figura humana e não na condenação. Então, será que Jesus ficava toda hora questionando essas leis do Pai? Então Jesus foi um mau questionador, porque Jesus toda hora questionou a Deus. Alterou as leis de Deus tudo, que já tinha lá. Por isso que ele brigava direto com os escribas e fariseus. Toda hora questionava, toda hora alterava. Aí os teólogos vão tentar justificar aquele contorcionismo, aquele malabarismo teológico. Não, que não sei o quê. Ele estava só explicando melhor, ele estava só dando uma nova interpretação. Que não sei o quê. Pessoal, teve alteração. Olha o sábado. Olho por olho, dente por dente. Não, amar seus inimigos. Teve alteração. Está na cara. Quem não percebe isso está querendo passar pano para esses versículos da Bíblia, de não querer abolir a lei, de cumprir toda a lei. Isso é falado na Bíblia, mas a realidade que acontece não é essa. Bom, vamos lá. Tomé questiona Jesus. Nos evangelhos, Jesus foi frequentemente colocado à prova. Pessoal, a melhor maneira de você questionar a Deus, que a gente vê na Bíblia, é que você questionar o próprio Deus em carne. Você questionar Jesus é você questionar o próprio Deus em carne. Nos evangelhos, Jesus foi frequentemente colocado à prova por grupos religiosos, fariseus, saduceus, escribas, né? Ele foi testado, né, na verdade, né? E por seus próprios discípulos, e pelo povo, que tinha dúvidas. E esses questionamentos tinham objetivos variados. Alguns buscavam uma armadilha legalista, outros queriam esclarecimento sobre alguns ensinamentos. Queria aprofundar, queria aprender, queria ser uma criatura melhor. Se questiona não é só para criticar, não, é para humilhar, para fazer sarcasmo, para fazer piada, não. Muito ateu faz isso, é triste, tá? É triste. Eu vi um vídeo essa semana de um ateu aí, super inteligente, super bem argumentado, só que o cara botou um título lá horroroso. Eu falei assim, ó, tá vendo? Se tivesse um título melhor, ia tocar e transformar muito mais coração. Um vídeo sério, um vídeo bem embasado, mas o cara botou um título horroroso no vídeo, que na hora que você bate o olho no título, você não quer ver o vídeo mais, né? Vou até falar para vocês, a Bíblia é um lixo, isso que ele colocou no título. Não é um lixo. A Bíblia tem muito ensinamento, muita coisa que vai enobrecer nossa espiritualidade. Mas é claro que nem tudo ali é para a gente usar para hoje. É claro, é história, é aprendizado. O Antigo Testamento, então, era uma sombra daquilo que veio, né, na Nova Graça. Então, Jesus era questionado, alguns buscavam uma armadilha legal, outros queriam alguns esclarecimentos, ensinamentos, e alguns eram umas exceções ali, expressões de incredulidade mesmo, que era um confronto direto mesmo. Então, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, na parte 1, uma forma de você criticar a Deus, criticar é questionar, na verdade. Uma coisa é você querer aprender, você buscar o conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui, de forma analítica, tirando um pouco da religiosidade e fé. Outra coisa é você agredir, você ofender, você rir, você já ter a sua própria opinião e não estar aberto para outra opinião. Isso aí pessoal, aí já não tem conversa, já não tem diálogo. Quer dizer, não tem diálogo com uma pessoa que ela não está disposta a ter abertura para aprender. Ela já tem a opinião dela formada sobre tudo, e não importa o que você falar, ela não vai mudar. Então é perca de tempo, literalmente. Então aqui, ó, alguns momentos mais significativos em que Jesus foi questionado. Então vamos lá, tentar correr aqui, senão vai ficar muito longo. Apesar que está mais ou menos 1 hora aqui o culto, né? Todo culto mais ou menos 1 hora, 50 minutos, 1 hora, né? Vocês já sabem aí, né? Mas tentar passar pelo menos todas aqui de Jesus. Bom, questões sobre o comportamento de seus discípulos, né? Mateus 9,14, sobre o jejum. Os discípulos de João Batista questionam por que os seguidores de Jesus não jejuavam. E aí Jesus explica, ó, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? E Jesus explica, porque o noivo já está entre eles. Né? Lá naquela época o casamento durava 7 dias, né? E ninguém jejuava nesse processo de casamento. Então o que Jesus quer dizer com essa parábola? E principalmente eu que entendo de Jesus, quem viu o meu canal Espartano da Vida Moderna sabe que eu fiz 20 dias de jejuns, 40 só Jesus, 20 dias, eu fiz 20 dias, eu fiz a metade de Jesus, né? Mas quando a gente faz jejum, Jesus, a gente faz literalmente a mesma coisa, tá? Que a gente faz jejum, mas a gente acha Jesus. A gente consegue um canal de comunicação, parece que abre a nossa glândula pineal, parece que a gente tem uma visão espiritual mais aberta, a gente comunica melhor com Deus, a gente escuta melhor Deus, a gente começa a achar soluções para vários problemas. Eu recomendo a todo mundo jejue.
Comece aí com jejum intermitente, depois faça um dia, depois passa para 2 dias, faça no fim de semana. Quando estiver fazendo jejum, não faça nada, não programe nada, porque você vai estar fraco. Fique o dia inteiro ali vendo série, Netflix, e de preferência séries que enobrecem o coração, Paulo, Jesus, né, filmes gospel aí, né, evangélicos, né, que sabe, que amplia a sua espiritualidade, e beba muita água, pelo menos 5 litros por dia quando estiver fazendo jejum, né, para fazer essa limpeza no corpo mesmo. Então é isso. Jesus explica, olha, meus discípulos eles não precisam fazer jejum porque eu já estou com eles. Se eu já estou com eles, a gente já está em festa, como se tivesse um casamento mesmo, literalmente, né? Agora, quando Jesus não está mais entre eles, eles precisam fazer Jesus para conseguir essa reconexão de novo. Mas como ele já estava ali entre eles, não precisava. Jesus explica, né, esse primeiro questionamento aí, então. Sobre colher espigas de milho no sábado. Os fariseus questionaram o comportamento dos seus discípulos, os apóstolos, né, que estavam colhendo espiga de milho ali, né, num dia de descanso, no sábado, né? E os fariseus lhe disseram, Marcos 2:24, olha por que fazem no sábado, o que não é lícito. E Jesus ensina a questão do sábado, ele quebra com o sábado. Ah, Jesus cumpriu toda a lei. Pessoal, o sábado ele alterou a lei, né? Isso é claro, né? Então, assim, ele literalmente ele curou no sábado. Ele deixou ali o amor, né? A fome dos apóstolos, pode comer. Ele começou a comer, não, e os apóstolos questionaram ele primeiro, né? Pô, mas a gente pode comer aqui no sábado, a gente pode, né? Aí Jesus ensina o amor, de curar, de trabalhar pro reino sempre, qualquer dia da semana, não importa o dia, 24 horas. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, é aquele telefone 3 horas da manhã que a pessoa está passando mal, você vai lá, e você está com o Espírito Santo, você vai lá e ajuda, você atende. Pode ser sábado, domingo, feriado, dia santo, não importa. Não tem essa questão de dia, não. Com todo respeito, tá? A religião adventista de 7º dia, mas foi uma religião que ela foi embasada justamente no mandamento que Jesus aboliu no sábado. Nem a Igreja Católica, nem a Evangélica segue essa lógica. Na verdade, dos 10 mandamentos de Moisés, o único que foi literalmente retirado mesmo foi o sábado. E a base que essa religião adventista foi formada foi justamente nesse mandamento, que eles acreditam que quem não cumpre esse mandamento está em pecado e vão todo mundo para o inferno. Sendo que Jesus veio colocar a transformação do coração, transformação do amor, de curar as pessoas independente do dia, né? Que realmente a questão do sábado não é o sábado, não é você que está ali abaixo do sábado, submetendo ao sábado, não. O sábado que se submete a você, a sua vontade. E se sua vontade é de curar, de ajudar, que não sei o quê, ótimo, é isso. Então, a distorção aí, né, é uma crença minha, né, um estudo também, que eu estudo teologia, né, mas respeito todo mundo que de alguma forma está procurando a Deus, né? Mas não acho a forma correta essa adventista de 7º dia, de poupar sábado, de não trabalhar no sábado, né? Não concordo com isso. Quem tem Espírito Santo, quem tem a graça e a espiritualidade de Deus, trabalha qualquer dia, qualquer hora, está sempre pronto para ajudar o próximo, a qualquer hora, a qualquer momento. É uma centelha divina na vida de alguém, sempre, hora, momento, dia, sempre que precisar. Vai largar tudo para ajudar o próximo. Vai colocar as coisas do reino espiritual, buscar primeiro o reino de Deus. Às vezes está lá no trabalho, mas alguém passou mal lá, vai sair lá do trabalho, vai largar e vai ajudar a pessoa. E vai cumprir as coisas do reino de Deus em primeiro lugar. São pessoas realmente que não importa o dia, não importa a hora, né? Próximo, então. Jesus ensinou amor, a curar, a trabalhar para o reino sempre. Agora as questões de armadilha, que os fariseus tentaram fazer umas emboscadas ali com Jesus, né? Mas até as armadilhas, até as maldades que Jesus, na hora, sentiu que os fariseus queriam fazer com ele, a gente conseguiu tirar bons ensinamentos, né? É por isso que é importante questionar a Deus. Mesmo que a intenção dos fariseus foram ruins, quem ganhou foi a gente. Se os fariseus não tivessem ter feito essas armadilhas aí, nós hoje aqui não teríamos esses aprendizados, esses ensinamentos, esses conhecimentos. Por isso que é importante questionar a Deus. É importante questionar Jesus. É importante sabe, montar essas análises, essas perguntas teológicas que bate, confronta mesmo. Esses confrontamentos traz mais esclarecimento para a gente, no nosso coração, na nossa vida. Sobre o pagamento de impostos, tentaram forçá-lo a se posicionar contra Roma, né, ser um rebelde religioso, era na verdade o que Judas queria, né, que Jesus se revoltasse com a injustiça da cobrança gigante de impostos, que até hoje tem, nós estamos mesmo aqui no Brasil, né, vocês estão vendo aí que está um absurdo, a CEMIG agora, conta de luz vai subir de novo, e contra o povo judeu.
Diz-me-nos nós, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Mateus 22:17. E aí Jesus é claro, o que tem nessa moeda? Não é a cara de César, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E lembrando, pessoal, dízimo não é para dar a Deus o que é de Deus, não. Ofertas não é para dar a Deus o que é de Deus, não. Porque a Bíblia é clara. Eu vou deixar o versículo aqui, mas a Bíblia é clara que Deus não precisa de nada de você, não precisa de taxa monetária nenhuma de você, porque Ele é o Criador de tudo, é Ele que abastece a sua vida, não é você que abastece Ele, não. Ele não depende de nada de você, entendeu? Vou estar colocando esse versículo aqui. Então, que fique claro isso, que quando você dá dinheiro para a igreja e tal, você não está dando para Deus, não. Você está dando para a instituição religiosa, para o CNPJ, para o pastor, que vai direcionar aquele dinheiro. Pode ser de forma positiva, para ajudar as pessoas, para edificar o templo, as necessidades ali, tudo bem, que todo mundo merece um tempo, às vezes uma faxineira, bem limpinho e tal, beleza, né? Sem exageros demais, porque eu acho que aí, LED, telão, que não sei o quê, e as pessoas passando fome. A prioridade primeiro tem que ser as pessoas. Eu sempre falo isso, a prioridade tem que ser as pessoas primeiro. Então, você não está dando dinheiro para Deus, não. Quando você dá o dízimo e seu dinheiro vai para conforto, vai para outras prioridades que não são as pessoas, você já está jogando seu dinheiro do dízimo no lixo. Muito melhor você dar o remédio para a irmã que está faltando dinheiro na UPA ali. Muito melhor você dar uma cesta básica de uma família que está passando fome, que está com o armário vazio, como já me mandaram vídeo aqui. Armário da pessoa vazio, não tem nada. Tinha um negócio de saco de milho lá, de milho torrado. E aí você está fazendo muito mais a obra, tá? Que isso fique claro aqui. Bom, e é isso. Jesus ensina a cumprir. Ó, Jesus ele não estava ali para mexer na política, no sistema de leis. Falou, ó, cumpra as leis. A lei não é justa, mas cumpra ela. Seja um cidadão certinho na sociedade, mas foque, principalmente, dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. E o que é dar a Deus o que é de Deus? É dar amor ao próximo, é caridade, é gentileza, é empatia, é compreensão, é perdão. Que fique claro, que fique claro. Mas já falei e repito de novo. Pedro fala sobre isso. Quando eles queriam pregar no templo lá, e eles colocaram uma lei para proibir pregar no templo. Antes de agradar a Deus que agradar os homens, tá? Porque muito pastor fica assim, a gente tem que obedecer às autoridades. Só que a autoridade é um bandido corrupto, ladrão. Você tem que obedecer nada não. Obedece a Deus. Obedece a Deus em primeiro lugar. Entendeu? Porque às vezes se você obedecer a autoridade corrupta, ladrão, vai te levar para o inferno. E você vai junto. Ah, mas eu cumpri toda a lei. Eu fui honesto, eu fui um cidadão exemplar. Você cumpriu tanta lei que você vai para o inferno. Porque a lei desse maldito aí era justamente para roubar, para arrancar sua alma. Era totalmente contrária ao reino de Deus, aquele que Jesus pregou. Então, se for uma lei que prega contra o reino, jamais cumpra essa lei. Seja um rebelde mesmo. Eu falo mesmo, eu tenho coragem mesmo. Coisa que muita gente não tem coragem para falar, eu falo aqui. Bom, vamos lá. Adultério, trouxeram uma mulher para ver se Jesus desobedeceu a lei de Moisés. Mestre, essa mulher foi apanhada no adultério. E na lei, Moisés mandou apedrejar ela. E você, o que você diz pra gente? João 8, 4.5. Jesus simplesmente fala, olhe para dentro de si mesmo. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu falei sobre essa reflexão essa semana nos meus vídeos aí, vocês vão ver no shorts aí. E olha só, naquela época não existia João 1.8, né? Não existia ainda, né? 1 João 1.8. Ainda não existia isso. Mas se existisse, nossa, seria uma armadilha teológica excepcional que Jesus faria, porque olha só, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, mas aquele que achar que não tem pecado e falar isso já estaria pecando. Entenderam? Porque hoje existe esse versículo, antigamente não existia, mas hoje existe. Hoje você falar que não é pecador, você já está pecando, porque você está enganando a si mesmo. Porque no fundo todos somos imperfeitos, todos somos pecadores, uma hora ou outra não, a gente comete uma falha ali. Você declarar que você é perfeito, você está se declarando do mesmo nível que Jesus. Aí sim eu acho um desrespeito. Esse para mim é o verdadeiro desrespeito da religiosidade, da fé, né? Aí sim. Então é isso, e Jesus simplesmente olha para dentro de si mesmo. O fato é que Jesus, se ele não fosse questionado, pessoal, jamais a gente teria essas reflexões maravilhosas, esse conhecimento, esse aprendizado. Ele não foi nem para um lado nem para o outro. Ele falou simplesmente, pode tacar a pedra nela. Você que não tem pecado. Porque aí você vai estar cumprindo a lei certinho. Ele usou a própria lei contra eles. Pessoal, o que ele fez? Então ali, querendo ou não, pessoal, ele alterando a lei de forma inteligente. Porque
As pessoas gostam muito disso, né? Eu tô vendo isso muito aqui nos meus vídeos, nos comentários, né? As pessoas gostam muito de atacar as outras, né? Gostam muito de me atacar, mas não olha para trás do próprio olho, não. Quando a pessoa fala mal de alguém, ela já comete 3 pecados, tá? Isso aqui fica claro para vocês, tá? Quando você fala mal de uma pessoa, você está cometendo 3 pecados: a fofoca, a maldizência, que Paulo fala. Você não está olhando para trás do seu olho, né? Você realmente não está olhando e você está fazendo julgamento. Então, olha só para você ver. No falar mal de uma pessoa, você cometeu 3 pecados ali de uma vez, um combo, assim, ó. 3 de uma vez, ó. Tá. Falou mal, pá. Tomou 3 já. Menos 3 negativo. Então, a gente evitar isso. E, infelizmente, é um pecado que muita gente comete. Às vezes, eu me caio, não, puta merda, falei mal de fulano, ele não precisava. Tem que ser honesto, tem que ser sincero aqui, tem que ser verdadeiro. Sou humano, eu erro, eu peco também. Pastor erra, igreja erra. O líder religioso, achei que ele é imaculado, cheio de falha, cheio de pastor pecando. E aí, quando o escândalo se torna público, é pior ainda. Quantos têm coragem de chegar e admitir que errou? Poucos. Tem um aí que eu gosto muito, que ele admitiu os erros dele, entendeu? Ele simplesmente, ele falou mesmo, ele pediu perdão para todo mundo. Eu gosto de gente assim, corajosa e sincera. Errou, assume. Sobre a autoridade, lideranças religiosas questionavam de onde vinha o poder de Jesus e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Marcos 11, 28. E quem te deu autoridade para fazer essas coisas, né? E aqui o próprio Jesus rebate já com uma pergunta. Peraí, para mim te responder, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Aí vem aquele dilema dos líderes aqui, que eu até anotei aqui. Se eles respondessem, Jesus faz a pergunta para ele da questão do João Batista, né? Da questão do batismo, né? Se eles responderem que o batismo de João era do céu, divino, Jesus perguntaria: então por que vocês não acreditam nele? Esse ponto que eles rejeitaram um profeta que apontava para Jesus, que automaticamente foi o que abriu os caminhos de Jesus mesmo, foi o que deu toda a abertura para o caminho de Jesus, para Jesus vir, batizou Jesus ali e abriu ali, começou a história de Jesus através do batismo dele, né? Assim começa. Se eles responderam que na verdade era dos homens, apenas uma invenção humana, eles teriam medo da reação da multidão, que considerava João um profeta legítimo. Então assim, deixou os fariseus na saia justa com a pergunta deles. E às vezes, olha a forma que Jesus tratava essas questões, que a gente leva para a nossa vida moderna também. Perguntas difíceis merecem respostas como pergunta. A pessoa te faz uma pergunta, você faz uma outra para ela. Em vez de você responder o que ela está te perguntando, você faz uma outra para ela. Porque às vezes a intenção daquela pergunta é maldosa mesmo. E aí você quebra ela com outra pergunta. Olha a forma inteligente que Jesus usava. E é muito aprendizado aqui pra gente, né, pessoal? Muito aprendizado. Uma vez que eles não responderam aquilo que Jesus falou, se vocês não respondem aquilo que eu perguntei, eu também não estou condicionado a responder nada. Não tenho obrigação nenhuma de responder nada para vocês também, não. Não sou marionete de fariseu aqui, não. Não sou marionete de escriba aqui para vocês, não. Questões teológicas e doutrinárias. Um escriba perguntou para testar o conhecimento da lei: Senhor, de todos os mandamentos, de toda a lei de Moisés, qual é o principal mandamento? Marcos 12, 28. Pessoal, e aqui a gente conhece simplesmente o principal mandamento da Bíblia. Aquele mandamento que eu falo para as pessoas, pessoal, Jesus, olha só para você ver, né, veio os mandamentos, os 10 mandamentos de Moisés, eles transformaram em 613 mandamentos na lei. E Jesus resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ama a si mesmo. O principal mandamento. E dele, repara essa palavra, que às vezes você nunca prestou atenção nisso. E dele depende toda a lei. E dele se resume toda a lei. Então qualquer versículo da Bíblia que não esteja amparado por esse mandamento do amor, justifica. Eu já falei isso para muita gente: cara, você está cumprindo as coisas que estão na Bíblia, mas se está faltando amor, se está faltando o mandamento principal, de onde depende todos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Ainda que eu falasse o evangelho, ainda que eu citasse versículos da Bíblia, sem amor nada seria. Se você seguir a Bíblia à risca sem amor, você vai ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que Jesus queria para você. Você vai ser uma criatura totalmente esquisita e diferente daquilo que Jesus queria. Jesus quer o amor acima de tudo. Então tem gente, vou falar a verdade aqui, tem evangélico que critica, que julga. Não, mas está na Bíblia que
a homossexualidade. A homossexualidade é pecado, está na Bíblia e condena e julga e tem preconceito contra o irmão. E aí eu te falo, tá, esse versículo, beleza. Mas e o amor pelo próximo e tal, e o amparo? Não, aí a gente vê julgamento, a gente vê preconceito, a gente vê exclusão. Então, adianta cumprir esse versículo se não cumprir o amor? E outra coisa, essa questão também é um tema polêmico, eu vou falar mais pra frente aí. Não só tem uma interpretação sobre isso não, tá? Tem traduções gregas aí, tem outras interpretações sobre isso aí. Tanto que hoje existe igrejas inclusivas aí, né? Que eles acreditam que é uma outra corrente teológica. E como eu sou um pastor discipulador, não sou doutrinador, não quero pegar o meu conhecimento aqui e enfiar água lá abaixo para você, tá? Você pega aquilo que você acha mais interessante, mas eu sou obrigado a falar tudo. Eu sou obrigado a falar tudo aqui no meu canal. Entendeu? Porque no fundo, pessoal, os meus estudos, os meus cultos, é a minha interpretação, é a forma que eu enxergo. Você pode ter uma forma totalmente diferente, como vários irmãos têm, e ainda critica, e ainda xinga a gente porque interpretou de uma forma diferente. E vá com Deus, meu amigo. Você é livre para interpretar da forma que você achar melhor. Se aquilo ali está te edificando mais, está te deixando melhor, está te sendo mais compassivo com as pessoas, está trazendo mais amor, mais carinho, sabe? Está aumentando a sua alma, a sua espiritualidade, você está se sentindo leve, mas melhor com isso, segue esse caminho. Agora, se você acha que é isso, que isso te faz melhor, não, que tem que é pecado mesmo e tem que julgar mesmo e não pode deixar passar. Se você acredita nessa energia, que é essa energia que é a soberana de Deus, fica nessa vibe aí, né? Então a gente conhece o principal mandamento através do questionamento. Jesus quebrava as leis com amor, né? E daqui depende e resume toda a lei. Então, pessoal, eu vou fazer um culto só sobre isso, tá? Que Jesus quebrava as leis com amor. E aí, é o que eu falo, o questionamento que eu fiz. Se toda hora Jesus tinha que ficar revogando a lei do Pai maior, será que a lei era desse Pai? Será que a fonte era do mesmo Pai de Jesus ou era de outra entidade? Ele deixou algumas, mas ele modificou um monte. E eu vou falar para vocês, eu vou provar para vocês num culto que eu vou fazer aqui especial, mostrando todas as vezes que Jesus quebrou a lei. Chamou um apóstolo, um cobrador de impostos para ser apóstolo. Vou só dar um exemplo aqui. Conversou com uma mulher samaritana, curou o filho de um centurião romano. E ainda falou assim, nunca vi tanta fé num homem desse. Quer dizer, o Roma que perseguia eles, ele só fez coisa escandalosa para a época, ele foi fora da caixa. A lógica de Jesus é inversa. Ele chocou todo mundo, porque ele botava o amor na frente de versículo, de lei, de rigor, de rito. E as igrejas hoje em dia falam, é rito, é rigor, é regra. Esquece do amor, que é o principal. Jesus quebrou isso tudo. Se Jesus entrasse nas igrejas hoje, ele ia quebrar tudo de novo. Porque ele botava um amor na frente das coisas. Entendeu? Então, essa mulher aqui, ó, salvou a mulher de ser apedrejada, de acordo com a lei, né? Curou no sábado, quebrou a lei de novo. A gente vê ele quebrando as leis toda hora. Ah, mas é olho por olho, dente por dente. Amai os nossos inimigos. Perdoa 70 vezes 7. Andou uma milha, anda 2. Roubou seu negócio lá, agora esqueci agora o versículo, deu a túnica, deu tudo. Misericórdia. Eu tenho um culto aqui também especial, assistam também. Vou deixar o link aqui embaixo, que chama A Injustiça de Deus. Por que eu chamo de injustiça de Deus? Porque a justiça de Deus é diferente aos olhos humanos. A justiça de Deus, ela é diferente, a justiça, na verdade, de Deus apresentada por Jesus, ela é diferente da justiça dos homens. O homem é esse aqui, ó, olho por olho, dente por dente, arrancou minha mão, arranca a sua. Olho por olho, dente por dente, a justiça dos homens. Me cometeu um dano ali, toma processo. Agora não, a lógica de Jesus é amar, é perdoar, é dar redenção, perdoa 70 vezes 7. Ame aquele que te feriu, retorne o bem para aquele que te fez mal. É por isso que é um outro questionamento que a gente vai ver mais para frente. O Deus de justiça também pode ser o Deus do amor? Ah, mas Deus é amor, mas é justiça também. É o que muita gente fala, né? Mas peraí, essa justiça, como é que é essa justiça? Porque se ele é Deus de amor, a justiça tem que ser de perdão, de caridade, não de queimar no fogo eterno. Porque se for a justiça de queimar no fogo eterno, ela é pior do que a própria justiça dos homens. Eu vou falar de várias passagens aqui nos cultos mais para frente, desse questionamento de Deus. Vocês vão ver que Deus, quando ele dava uma pena para a pessoa, não era olho por olho, dente por dente, não. Você dava o olho, Deus queria seu olho, sua mão, sua boca, sua cabeça, seu braço. O peso, a proporção da pena era muito maior do que aquilo que a pessoa tinha cometido.
Ah, acabou o maná, nós estamos reclamando aqui no maná no deserto. Ah, vocês estão reclamando que eu estou mandando maná para vocês e vocês não estão satisfeitos, não? Toma então um conjunto de cobras aí venenosas para picar vocês e matar vocês. Entendeu? A proporcionalidade, né, não é, até a dos homens é mais justa que a de Deus, que esse Deus do Antigo Testamento aí. É por isso que eu questiono, pessoal. Vamos lá, ressurreição. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, criaram um cenário hipotético sobre uma mulher que teve 7 maridos. Na ressurreição, pois quando ressuscitaram, de qual deles será o marido da mulher? Né? Marcos 12, 23. Né? A natureza da vida, coloquei a explicação aqui, a natureza da vida após a morte não é uma cópia da vida terrena. Jesus desmistifica a ideia de que a vida eterna seria apenas uma continuação das relações sociais, biológicas e contratuais dessa vida, ao dizer que não casarão nem se darão em casamento. Ele indica que a ressurreição envolve uma transformação existencial profunda, onde as estruturas de parentesco, união conjugal, necessárias para a vida mortal e para a reprodução deixariam de ser relevantes. Claro, a ressurreição você volta como um espírito já iluminado, né? Você já volta uma nova criatura, que aí não tem sexualidade, não tem várias coisas, padrões que prende a gente aqui na Terra. Você está livre em espírito, não em matéria, né? O status é de como anjos. O status é de você voltar como um anjo. Essa comparação sugere a existência espiritualizada e transcendente, que busca, onde a busca pela posse de riquezas, de coisa material, quem é o dono da mulher, quem é o dono da posse, quem é o dono da riqueza, não importa, é substituída por uma comunhão que não existe tais contratos de exclusividade. A prova nas escrituras é o argumento final. Jesus, sendo um mestre da lei, não termina sem citar a Torá, que era a única autoridade que os saduceus aceitavam. Ele cita o episódio da sarça ardente. Quando a serem os mortos ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos, portanto vós errais e muito. Marcos 12, 26, 27. Entendeu, pessoal? Aqui, uma explicação muito clara e muito plausível dessa questão de, cara, desliga das coisas da terra, foca nas coisas do espírito, né? E aí é interessante que ele usa as mesmas leis da Torá, ele gosta, ele volta nas próprias leis que os fariseus tanto defendiam, mas que na hora de julgar eles esqueciam. É aquele negócio da trave mesmo. É fácil ver que o outro está pecando ali, mas aí você não olha para o seu próprio erro. Como eu falei, quando você julga alguém, quando você fala mal de alguém, você já cometeu 3 pecados. O pecado da trave do olho, o pecado do julgamento, né? Ah tá, e o pecado da fofoca. O pecado da fofoca. Sobre o divórcio, os fariseus questionaram sua visão sobre a lei do divórcio. É lícito ao homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19, 3. Casamento é uma entidade sagrada. Era comum casar e largar a mulher por qualquer motivo. E não um contrato comercial. Naquela época, pessoal, né, o pessoal casava e não gostava da esposa e largava por qualquer motivo. E pior, os homens machistas da época, a Bíblia é um livro machista, eu já falei sobre isso. A Bíblia é um livro machista. Tem vídeo meu falando sobre isso aí. Né, e eu vou fazer vários cursos sobre isso também mais pra frente, quando eu entrar nos versículos. Né? Largava a mulher por qualquer motivo, como se casamento fosse uma relação comercial, assim, de temporária, que eu contratei um estagiário ali, não gostei, agora estou dispensando. Não, pessoal, casamento é uma coisa sagrada. Né? E Jesus falou justamente da importância do casamento, para você não largar por qualquer coisa. E o pior que esses homens faziam, machismo por quê? Porque eles casavam e não davam a carta de divórcio para a mulher. Não dando a carta de divórcio para a mulher, ela não estava perante a sociedade solteira e pronta para casar novamente. Então ela era considerada pela sociedade uma impura. Então era um absurdo o que esses homens faziam com elas, essa injustiça, né? Então, quando os fariseus questionam isso, Jesus explica isso de tal forma que ele coloca um julgamento de base de justiça ali, né? Escandaliza todo mundo na época, mas faz uma denúncia grave do que os homens ali estavam fazendo na época, abandonando e divorciando a sua esposa por qualquer motivo, né? Essa questão do casamento ela é muito complexa, é um assunto para um outro vídeo, principalmente quando entra ali no Novo Testamento de Paulo, né? Onde Paulo fala né, tem várias questões na Bíblia, porque eu coloquei o vídeo lá de fornicação lá no Instagram e ele causa muita polêmica. Mas se você for olhar toda a lei, todos os princípios de lei ali, é muito rígido. Tem que casar virgem. Se brigar com seu marido, você tem que fazer as pazes com o seu marido, ou é proibido divorciar. Se divorciou, é proibido casar de novo. É o que está no Novo Testamento.
Então, assim, se a gente não olhar isso com um olhar mais espiritual, a gente esquece do mandamento principal do amor e condena a vida toda de uma pessoa a não poder ter uma família, não poder ser feliz de novo. E sempre que Jesus, o evangelho todo de Jesus é pregando a redenção, é ser uma nova criatura, é descobrir uma nova jornada, um novo caminho de fé, levantar uma nova vida, criar uma nova possibilidade de vida mais abençoada. Contradiz um monte de coisa. Então, assim, é um tema polêmico que a gente pode olhar mais para frente. Questionamento aos discípulos, incredulidade e dúvida. Após a tempestade, os discípulos assustados duvidavam do seu cuidado. Mestre, não se dá que pereçamos. Marcos 4, 38. Ter fé não é a ausência de tempestades. Ter fé é a convicção de que Ele está presente com a gente mesmo na tempestade. E Ele, estando com a gente no meio da tempestade, o que a gente tem? Jesus dá o maior exemplo disso. Na tempestade, o que Jesus fez? Ele dormiu no barco dos apóstolos. Quando você tem Jesus, você está no mesmo barco que Jesus, no meio de uma tempestade, você pode relaxar, você pode entregar a Deus, você pode confiar em Deus, você pode ficar calmo, tranquilo, né? E ele responde com esse ato de poder dele. Porque, primeiro, ele dorme, ele mostra que quem tem Deus, pessoal, qualquer problema, agora já é sério, fala isso aqui pra você, fala pra câmera aqui, ó. Você tá passando por qualquer problema, problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, problema com sua família, dívida grave. Se você tem Deus, relaxa, acalma seu coração, que as coisas vão se resolver. Buscai primeiro o reino de Deus, e o resto todo será lhe dado. Tenha calma na tempestade. Você está passando por isso, você precisa aprender um monte de coisa. Não tenha ansiedade, não tenha desespero. Relaxe e saiba que o Pai está com você, do seu lado. Durma no barco da tempestade. Porque vai chegar uma hora que ele vai dar um ato de poder. Como é que Jesus responde a esse questionamento? Os apóstolos ali desesperados, mestre, será que vamos perecer com essa tempestade aqui? E tal, e Jesus simplesmente responde, acalmando as águas do mar. Para as ondas, para a tempestade, para os trovões. De repente, Jesus dá a ordem. E pronto, você tem um pai, ele vai dar a ordem a qualquer momento. No tempo dele, ele vai dar a ordem para o mar se acalmar. É assim que Deus responde aos nossos questionamentos. Sobre a multiplicação de pão. Diante da multidão com fome, questionaram a capacidade de alimentá-los. De onde saciar o pão de deserto? A gente tem poucos pães aqui, né? Marcos 8, 4. Né? Jesus responde com uma ação de novo. Jesus não precisa... Traz os cestos aí. Né? E multiplicou os pães, multiplicou os peixes, alimentou as pessoas. Né? Como eu falei para vocês aqui no vídeo passado, o de Abraão, parte 3. Imagina se Jesus tivesse cobrado o dízimo no Sermão do Monte, pegado os cestos lá e falar assim, ó, dá 10% aqui cada um. Que coisa horrorosa. É o que os pastores fazem hoje em dia aí. Cobra para pregar. Não, eu estou aqui pregando, dessa pregação vai gerar uma monetização, dessa monetização eu vou multiplicar pão e peixe, com cesta básica, com remédio, com ajuda ao próximo, porque é isso que Jesus, o meu pai, me ensinou. Sobre a cura do endemoniado, o cara estava com o demônio lá, quando os discípulos não conseguiam curar o jovem, perguntaram o motivo. Por que não podemos nos expulsá-lo? Mateus 17, 19. E aí Jesus faz o negócio da parábola do grão de mostarda. Né? Que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda ali, né? Se a gente realmente acreditar, questiona a falta de fé das pessoas, o verdadeiro entregar. Quem tem fé de verdade, relaxa na tempestade. Quem tem fé de verdade, mantém a temperança, mantém a calma no momento de adversidade. Quem tem fé de verdade, consegue, entre parábolas, né, literalmente remover montanhas de lugar. Né? Essa fé é fundamental, é essencial, todo cristão ter ela. Quantos testemunhos aí de casos de fé tem na internet, mas cada história é linda, maravilhosa. O cara tomou 3 tiros na cabeça, um grupo de irmãos começou a ir lá todo dia orar pro cara, o cara voltou normal, não teve sequela nenhuma, 3 tiros na cabeça, no cérebro, pessoal. Isso é a força da fé. Agora, como eu já falei com vocês, a fé, ela vai até um ponto, mas a vontade de Deus, ela é superior. Se Deus não quiser que sobrevive, se Deus tal, a vontade dele é soberana. Né? Confronto final, julgamento. O sumo sacerdote, durante o interrogatório, Jesus é confrontado sobre suas afirmações. Não responde coisa alguma ao que esses depõem contra ti. Conjuro-te pelo Deus vivo
que nos digas que se tu és Cristo, filho de Deus, Mateus 26, 62 ao 63, né? E aí, pessoal, aí Jesus que estava calado o tempo todo, né, sendo questionado ali pelos fariseus e tal, aí ele confirma a blasfêmia mesmo, né? E fala que ele realmente é o filho de Deus e que o reino dele não é deste mundo. E aí é que ele é mandado para a cruz, literalmente, porque Jesus não mente. Ele estava calado o tempo todo, mas ali ele confirma a missão dele. Você vê que Cristo estava em carne humana, ele demorou ainda, né? Mas ele sabia que uma hora ou outra aquilo que ele falasse, eles iam usar. Na verdade, eles estavam querendo o tempo todo pegar Jesus na blasfêmia. Mas quando ele falasse contra a lei, eles poderiam crucificá-lo. Então, ele foi segurando várias vezes, de forma bem inteligente, né? Com as parábolas, com a contra-pergunta. Ele perguntava, ele respondia contra-pergunta, com o silêncio. Mas teve uma hora que ele realmente teve que, né, cumprir a missão dele. Pilatos, o governador romano, questionou sua identidade real. Tu és o rei dos judeus? João 18, 33. E aí ele fala, o meu reino não é deste mundo. E se meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. João 18, 36. Né? E aí ele realmente explica que o reino é espiritual. E é isso que o cristão, o crente, o evangélico esquece. É espiritual. O reino de Deus, João fala, está dentro de nós. Vós sois deuses, somos deuses, precisamos da iluminação, precisamos filhos de Cristo, pequenos Cristos. Jesus não veio para a gente ficar louvando Jesus, Senhor maior, e cantando louvores, ficar 3 horas ali louvando, não. Ele quer que você seja igual a Ele na vida moderna, se transforme seu coração. É isso. Jesus veio para falar assim, ó, eu te dei um exemplo de comportamento moral, de identidade. Largue tudo, largue a sua própria personalidade e me siga. Abra mão de si mesmo, abra mão da sua própria personalidade, da sua vida. E coloca a capa, coloca o manto espiritual de Jesus, do Espírito Santo. Seja como Jesus. Largue tudo e seja como Ele. É isso que Ele quer pra gente. Vós sois Deus, você ser um Deus, você ser como Jesus na terra. Praticar o amor, a caridade. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos humildes. É isso que Ele quer da gente. Bom, o contraste no estilo de questionamento. Ao observar os momentos, a gente nota uma distinção clara entre os dois questionadores que eu mencionei aqui, né? É aquele negócio que eu falei antes, né? Primeiro, os questionadores por oposição, os que querem criticar, buscavam, né, fazer que ele se embolasse com as próprias palavras, né, como diz o texto de Mateus 22:15. Eles não buscavam a verdade, mas eles buscavam que ele falhasse na hora que ele estivesse falando ali, pregando ali, opa, pss, com aquele negócio do Leonardo DiCaprio, opa, pss, peraí, né? Aquele meme lá, né? E a resposta de Jesus muitas vezes era uma contra-pergunta que expunha a hipocrisia da maledicência daquela pergunta deles e mostrava o erro lógico de seus opositores. Porque a contra-pergunta muitas vezes pegava a lei que eles mesmos estavam defendendo e mostrando que Jesus está falando assim, ó, você está me falando isso, mas você mesmo está quebrando uma lei de estar falando isso. Né? E o questionador, que sou eu, o questionador que é por ignorância, por falta de conhecimento, sou eu, somos nós aqui, que estão ali só pela fé, para aprender. Eram discípulos e aqueles que tinham necessidade de aprender mais sobre a palavra. Suas perguntas vinham de uma base de medo, limitação humana, ou desejo realmente de aprender, de ser mais no mundo espiritual. Jesus respondia a esses com paciência, ensino e atos de amor e poder, muitas vezes corrigindo a visão deles sobre o reino de Deus. Enquanto no Antigo Testamento a divindade muitas vezes respondia o questionamento com uma demonstração de força e punição desproporcional, Jesus, no Novo Testamento, responde o questionamento com diálogo, parábolas, confrontação ética, focando em mudar a intenção do coração do interlocutor, em vez de apenas punir a sua dúvida. Hoje tem pastor na igreja que eu falei. Você vai fazer um questionamento para ele, você vai fazer uma pergunta para ele, você está tocando o ungido do Senhor, você está questionando a Deus, você está blasfemando, seu herege, seu filho do demônio, seu filho do camunhão, como já me chamaram aqui. Por quê? Porque não tem argumento. Porque não tem argumento. Aí, vai um pastorzinho desse aí, nesses debates de ateu aí, os ateus comem o cara vivo. Entendeu? A gente vê, eu vejo vários podcasts aí desse debate aí, pastor contra ateu, que não sei o quê. O ateu tudo na argumentação lógica, tranquila. Você vê que os caras estão serenos.
E os religiosos são os mais nervosos, mais rancorosos. Aí você fala assim, pô, mas quando a gente olha a situação, quando a gente olha o quadro geral, parece que esse ateu é mais espiritualizado que esse religioso pastor. Tá vendo a hipocrisia? Então essa mudança de abordagem reflete a transição do foco da obediência, de rituais para o coração, ênfase na transformação interior do nosso coração e na relação direta nossa com o divino. A Bíblia é para a gente ver ela de forma espiritual. Ah, o batismo, igual essa semana a mulher me perguntou, eu tô pedindo pro pastor me batizar, mas eu não sou casado e não quer me batizar. Falei, irmã, não se preocupe, o batismo primeiro é no coração. É você se arrepender dos seus pecados, é você ser uma nova criatura, é você lavar a sua alma de dentro para fora, não é uma aguinha de piscina ali que vai fazer diferença, não. Quanta gente passa pela água de piscina ali e não muda nada, pelo contrário, volta para as drogas, sai da igreja. Ah, é porque se eu não tomar a ceia, que não sei o que, irmã, faz a ceia, pega um pão, um café na sua casa, ora para Deus junto com a sua família ali é a ceia. Ele está abençoando, isso é coisa física, isso é ritual. O reino de Deus é espiritual, aqui não é meu mundo, eu sou do reino, aqui, e esse não é meu mundo, meu reino é espiritual. Então para de focar nessas coisas, questão de rito aqui da terra, a igreja que fica focando nisso, foca nas coisas de Deus espiritual. Pessoal, eu sei que já passou uma hora, passou o nosso tempo aqui do culto, mas eu vou colocar só mais uns 5, 10 minutos aqui, só pra gente fechar, que agora falta só 3 coisas aqui. Como eu sou pastor discipulador, eu não posso ser hipócrita, eu não posso só falar o que me convém, eu tenho que falar outras verdades aqui também. Teve gente que questionou a Deus e foi penalizado, e eu tenho que falar sobre isso aqui, porque se eu não falar, eu estou sendo mentiroso, entendeu? Então, o questionar a Deus não tem um padrão. Na maioria das histórias, quem questionou a Deus teve respostas, teve justiça, teve reflexão interior, teve graças e bênçãos em dobro, mas teve outras pessoas que foram penalizadas e punidas. Então não tem um padrão na Bíblia. Não tem padrão. Inclusive, até com essa questão de Deus de Antigo e Novo Testamento, vocês vão ver aqui. Então só vou fechar com essas 3 histórias aqui para vocês verem que não tem um padrão. Aqui no caso, porque é minha obrigação ser sincero e verdadeiro com vocês e falar que teve pessoas que questionaram a Deus e foram penalizadas por isso. E que a justiça de Deus ela é de lua, porque tem hora que ele penaliza um pelo mesmo motivo e não penaliza o outro. Vocês vão ver agora isso aqui. Questionamentos que levaram às punições. Deus, então, não tem um padrão fixo. Não é sempre que ele vai responder com benevolência, não. Parece que nesse dia que ele acordou de mau humor e a coisa não aconteceu da forma que se esperava, não. Por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, duvidando do anúncio do anjo. O anjo, né, foi lá, se apresentou, olha, você vai ter um filho, né, que vai abrir os caminhos para Deus, que vai abrir os caminhos para Jesus. Por questionar o poder de Deus em conceber um filho, Zacarias já estava velho, né? Zacarias é punido e fica mudo. E ele só volta a falar depois que João Batista nasce. Como terei certeza disso? Ele questionando o anjo. Questionar o anjo é questionar Deus, né? Como terei certeza disso? Porque eu sou velho, eu não consigo fazer filho mais, né? Minha mulher já está velha também. A mãe de João Batista e o pai já estavam muito velhos. Idade muito avançada. Lucas 1,18. Se vocês forem olhar pela lógica, e quem viu o culto anterior sabe disso, é o mesmo questionamento de Abraão. Abraão e Sara. Eles riram de Deus. Eles até riram. Não, a Sara com 65 anos vou ter filho? Abraão estava com 80, 90, não sei. Vai ter filho? Vai ter Isaac? Não, você está brincando, né? Foi o mesmo questionamento. Só que Deus não puniu Abraão, não. Deus puniu Zacarias. Entendeu? E aí é que eu falo. É uma punição proporcional? É uma questão de lógica humana, pessoal. Se chega um anjo para mim, eu sou velho, fala assim, você vai ter um filho? Pô, eu tô lá caindo aos pedaços. Fala, será mesmo? É lógico que eu vou questionar. Será mesmo e tal? Ah, você não tá acreditando não? Fica mudo. Sabe, foi proporcional. E ó, já o Deus do Novo Testamento. Então, quando a gente olha essas passagens assim, igual a outra passagem que eu vi aí do Fábio Sabino também, que é um polêmico, teólogo estudioso aí, mas polêmico também, ele falando, olha, um anjo veio e anunciou para Maria e José que estava tendo perseguição de Herodes, para eles saírem daquela cidade. Aí ele falando, não, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, porque deixou todo mundo, os bebês da cidade, tudo morrer e só salvou Jesus. Então é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então, assim, a gente vai pegando esses pontos que ninguém gosta de falar, que está no texto, e vai explorando essas coisas, pessoal. Que é muito interessante o nosso conhecimento. Mas, igual eu falei, se está certo, se está errado, se está justo, se não é, a gente extrai aqui o que é espiritualidade para o nosso canal. Beleza? Para fechar aqui agora,
Aqui o Deus realmente foi muito mal, né? O cara tá velho, acha que não vai aguentar nada. E ele vai, tem certeza, Deus? Eu tô velho, será que eu aguento ter filho? Ah, você tá duvidando? Toma, fica mudo. Mas pelo menos Deus, depois que o menino nasceu, ele voltou a falar, menos mal, né? Miriam e Arão questionando a autoridade de Moisés, e por extensão de Deus. Miriam é punida com lepra por questionar a escolha divina de Moisés. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Números 12, 2, né? Então, assim, no que ela foi questionar a Deus, esse aí já é o Deus do Antigo Testamento, mal pra caramba. Então, assim, ela foi fazer uma pergunta para Deus. Pô, quer dizer que Deus fala só através de Moisés, né? Questionando com Deus. O que Deus fez? Ó, toma lepra aí. Tem padrão, pessoal? Não tem padrão. Eu tenho que ser sincero para vocês, não tem padrão nenhum. Você está questionando a Deus? Está questionando a Moisés? Toma lepra aí. Tá vendo o que eu falo? Às vezes a justiça do homem é mais proporcional. Talvez se fosse um ser humano, fala, não, peraí, você está questionando a Deus aqui? Paga tantos por cento ali, fica preso 2 dias. Não, toma lepra. Uma doença horrível para aquela época, não tem que ter cura, né? Eu tenho que ser sincero, eu falo a real aqui. Os israelitas reclamando da provisão no deserto. O questionamento sobre a bondade e a provisão divina resulta em um julgamento. É o que eu falei para vocês aí, né, no vídeo passado. Por que nos fizeste subir o Egito para que a gente morra no deserto? O pessoal estava passando fome lá no deserto e tal, né? Números 21, 5. E aí seguiu-se a praga de serpentes. Como eu falei para vocês, ele deu a provisão, ele deu o maná, né? E não era nem para se tocar o maná. O maná é um alimento divino que caiu do céu para as pessoas ali. Ele já, meio que ele sentiu que ele já estava, olha, vocês vão caminhar pelo deserto, vocês vão comer no maná e tá de boa. Ah, eu fui reclamar da comida. Ah, você está reclamando da comida? Você está reclamando da comida? Toma serpente venenosa aí para picar e vocês morrem um monte aí. Você entendeu? Quando a gente lê a Bíblia, está na Bíblia. Ninguém fala sobre isso. Uma punição totalmente desproporcional. Graças a Deus. Resumo, conclusão da obra. Agora a gente fechou essa parte aqui. E na semana que vem a gente vai ter um culto que eu falei sobre vocês aqui, a lógica de Jesus, a lógica inversa de Jesus. Vai ser sobre isso o tema. E depois a gente volta para Isaac. E depois a gente volta para o questionamento de Deus. Nós vamos trabalhar com essas 3 frentes aqui, ó. Estudo sistemático da Bíblia, estudo sistemático de Deus e cultos que eu sonho que Deus bota na minha cabeça que, olha, você tem que falar sobre isso. Esse é um deles, a lógica inversa do amor de Jesus, né? A gente fecha hoje, parte 2, passando um pouquinho de 1 hora aí, esse questionamento de Deus, mostrando o seguinte, que questionar a Deus nas histórias da própria Bíblia é mais saudável do que não questionar. É mais saudável do que permanecer na ignorância. Na verdade, aquele que não questiona a Deus, aquele que não busca se aprofundar, aquele que faz uma pergunta para o pastor e o pastor coloca um filtro, uma barreira, você tá desrespeitando a Deus, você está desrespeitando o ungido do Senhor, você está questionando a Deus, você está pecando. É mais fácil essa pessoa sair da igreja e ir para o mundão do que aquela que for tentar esclarecer com respostas de amor, de carinho, de mostrar o caminho, de mostrar a direção. Olha aqui, Tomé, olha aqui minhas marcas, Tomé. Pega, Tomé. Você vai ter isso é base sólida de conhecimento, analítica, científica. Reforça a sua fé. Sua fé, você já tinha fé, você já acreditava só de ouvir falar. Só que vendo, você acredita mais ainda. É ou não é? E na Bíblia mostra isso. A maioria das histórias, quem questionou a Deus foi punido? Não. A maioria das pessoas que questionaram a Deus tiveram respostas, tiveram conhecimento, informação, parábolas, tiveram justiça, como as filhas lá de Zelofeade lá, tiveram justiça, como Moisés também, tiveram silêncio, momentos de reflexão própria. É isso, pessoal. Questionar a Deus é importante. O crente cristão de verdade, ele questiona. Ele vai buscar, ele quer aprofundar no conhecimento, ele quer defender a Deus. E esse culto aqui é para mim defender a Deus. Já falei para vocês. Eu quero realmente tirar essa imagem de Deus sanguinário. Eu quero tentar achar uma forma, estou estudando, já tenho evidências, vou falar disso nos próximos cultos, que não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Que o Deus se apresentar por Jesus é uma coisa totalmente diferente daquilo que foi interpretado na época, que eles falam que é o mesmo Deus. Os religiosos, os teólogos falam que é. Eu sei que é polêmico isso. Mas é por amar tanto a Deus que eu não quero que fique essa imagem ruim para ele. Aqui a gente encerra. Um domingo abençoado para você. Espero que esse culto esteja
esteja abençoando você com conhecimentos, com informações, que você esteja aumentando o seu nível espiritual, que você esteja aumentando o seu conhecimento, as suas informações, e que agora você realmente tenha clareza e transparência do que realmente está na Bíblia. Que aqui você vai entender que não tem passar pano, não. Que é frase bonitinha, que é culto bonitinho, só de amor, pastor ursinho, de ovelhinha. Não é o local, não. Aqui é visceral. Aqui é a cruz. Beleza? Um domingo abençoado para vocês. Deus abençoe essa semana. Muita paz, muita prosperidade, muita glória. Amém. Prosperidade espiritual. Amém.